Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Paiano, eu sou um dos facilitadores da primeira turma do ESD, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estou aqui com a responsabilidade de fechar a última aula dessa apostila nossa, do tomo 2. Estamos no último módulo, né? Esperanças e Consolações, e na segunda aula e última dessa apostila, Penas e Gozos Futuros. Então vamos lá, né? Objetivo específico da nossa aula de hoje: correlacionar a natureza das penas e dos gozos futuros ao uso do livre-arbítrio. Então a gente, né, qual que é a ideia? Saber relacionar correlacionar, né, o uso do nosso livre-arbítrio e o que vai acontecer no nosso futuro, né, com relação a penas e gozos, né, com relação a dificuldades que iremos passar ou não, né, ou situações boas, né, gozos futuros. Então vamos lá, né, quem quiser acompanhar pela apostila ou vamos aqui pelos slides aqui que basicamente é a transcrição de lá, tá? Vamos lá. Os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é, certamente, livre de crer no que quiser ou não de crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Então, né, nos dias de hoje a gente tem que ter essa consciência, né, que cada um crê no que quiser e não, né, de maneira nenhuma teria que ter qualquer tipo de perseguição, né? Não poderia ser tolerado qualquer perseguição a quem acredita em A, B, C ou que não acredita em nada, né? Então, e aí voltando a falar no começo ali, né? Esses ensinamentos espíritas vão fazer oposição ao materialismo, em busca somente do material, né? Que na verdade a gente acaba se perdendo, né? Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina. Né? Então a gente ataca a doutrina do materialismo, que se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a se generalizar-se. Então acaba virando uma chaga social o materialismo quando ele se generaliza, né? Quando isso é uma lei para cada um, né? Que cada um segue, todo mundo segue, no caso acaba, né, gerando, na verdade, uma complicação geral, né, uma chaga. Né? A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outrem, donde a máxima cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Então essa crença, né, para o homem que acredita que depois da morte cessa a extinção, né, a extinção da vida corporal, tudo isso cessa, né? Qual que é a razão, qual que é a moral da história em se sacrificar para auxiliar o próximo, né? Cada um vai acabar só pensando em si, se realmente só temos essa vida, é só essa que a gente tem que aproveitar e não, né? Quando morrer acaba tudo, né? Não tem como pensar dessa forma, né, de querer ajudar o próximo, porque não vai fazer sentido, né? A caridade, a fraternidade e a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser, né? Não tem razão de acontecer, não, né? Por que fazer isso, né? Quando a pessoa acredita nisso. Para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez nada sejamos? Então, por que que vamos, né, abrir mão da nossa vida, né, de prazeres materiais, né, de pensar em si, pensar no próximo, se você acredita que quando, né, acaba isso, quando acaba a vida, tudo acaba? Né? Não, realmente, pela lógica, não faz sentido, né? Ó, a negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida,
são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. Então, né, a grande maioria dos males que acontecem no mundo, uma das origens é o egoísmo, pensar somente em si e não no próximo, né? É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além da própria força da vontade. Força de vontade. Então, precisa ter uma virtude, né, uma grande virtude para bloquear, né, para não seguir essa vida, né? Quando você não acredita em nada, principalmente, né? A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Então é uma solidariedade que não cessa com a morte do corpo físico. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias, muda o jeito como a gente raciocina, como a gente pensa, como a gente age, né? Se você acredita que tudo acaba, a chance é maior de você somente pensar em si, de não fazer o bem para o próximo, enfim, a não ser que você já venha com uma virtude de vidas passadas, e aí você consegue frear algumas dessas, né, um pouco desse egoísmo, né, dessas más tendências que poderiam decorrer do egoísmo. Agora, se você começa a acreditar que tem uma vida, que existe uma vida futura, que você continua tendo relações, né, ao longo das várias existências que vão se suceder. Ó, se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto. Então, essa crença, né, da perpetuidade das vidas, né, não duraria somente um tempo curto, senão um tempo curto. Mas como a sua realidade é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. Então é um dever nosso como espírita propagar esses ensinamentos, né, passar adiante esse conhecimento, porque isso, né, esse conhecimento que a morte não acaba, que a gente precisa auxiliar ao próximo, praticar a lei de caridade, todas as leis de Deus, né, que a gente estudou até agora, né, que são leis perfeitas, e a gente tem que lembrar que quanto mais a gente se distancia dessas leis, a gente começa a ter sofrimentos na nossa vida. Quanto mais a gente se aproxima, a tendência é a gente melhorando a nossa vida, tendo mais equilíbrio, mais felicidade na nossa vida. Não vai isentar a gente de problema, porque estamos num mundo de provas e expiações. Temos ainda, a gente não sabe o que aconteceu lá no passado, né? Então, se a gente acha que hoje é bonzinho, pode ser que lá no passado não era. Pode ser que a gente já fez bastante, né, besteira lá atrás, e uma das formas de pagar, né, pela lei da ação e reação, uma forma seria pela expiação, né, pagando pela dor, e outra forma pagar pelo amor. Então, sempre que possível, a gente, se conseguir se manter nas leis de Deus, praticar o amor e caridade, a gente consegue resgatar muitos débitos do passado, né, e nos melhorarmos. É o que faz o Espiritismo, né? E o faz com êxito, porque fornece provas, as provas da reencarnação, e porque decididamente o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para a compensação das misérias deste mundo, do que a de morrer para sempre. Então, qual que é a graça, né, de acreditar que tudo isso acaba? Né? Se a gente for pensar e raciocinar, para quem conhece o Espiritismo a fundo ou quem está estudando, começa a ver que tudo faz sentido, é uma lógica, né? Quanto mais você estuda, mais, né, você vê lógica em toda a doutrina, né? E se você, né, pensar, se eu morrer, né, tudo vai acabar, tudo, né, não há vida após isso, não tem muito sentido, né? Não faz sentido na cabeça da gente, né? É uma explicação muito simplista, né? E não faz a gente viver de uma forma legal, né? De, de viver em harmonia, né? Se todo mundo acreditasse que não, né? Que acabasse a vida após a morte, o mundo provavelmente iria regredir muito, né? A gente iria ver muitos mais males
que provavelmente é o que acontecia antigamente, né? Que acontecia muito mais mal do que bem, e hoje está tendo uma migração, né? Uma evolução das pessoas para que cada vez mais vão caminhando para a sua perfeição moral, né? Então isso vai melhorando, cada vez mais, né, as coisas vão se melhorando, vão acontecendo menos guerras, menos problemas. Lógico que, né, vez ou outra acontecem problemas, ficam evidências algumas coisas, mas se a gente for comparar de tempos em tempos, nós estamos, né, num mundo muito melhor de se viver do que, por exemplo, 15 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Então às vezes parece que está tudo bagunçado, mas isso com o tempo vai se ajustando. Complementando essas ideias, Allan Kardec nos esclarece: tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio à lei da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Então, se você tira o espírito, se é só um corpo, é isso que, né, Allan Kardec fala, é uma máquina, né? Uma simples máquina organizada sem nenhuma responsabilidade e finalidade, que também não faz sentido. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e nada como refúgio. Então, só busca prazer material e quando acontece alguma coisa ruim, cai no desespero, né? E não tem nada para se segurar, né? Nada como refúgio. Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Então pensa, né, se o mundo inteiro acreditasse, né, e entendesse, estudasse, né, que existe a reencarnação, seria uma completa mudança, né? Porque você, né, vai lembrar que vai reencontrar as pessoas, né, que desencarnaram, as pessoas que você tinha afeto, que tinha simpatia. Então, bem dizer, é como se alguém fizesse uma viagem para o exterior que você vai levar tempo para ver novamente, mas você ainda vai ver. Né? Não é uma separação eterna. Você vai continuar a reencontrar essas pessoas. E quem você ofendeu, você também vai reencontrar. Então, né, a morte não vai separar, não vai ter essa barreira momentânea somente, né? Mas você vai começar a pensar melhor nos seus atos, né, nas suas atitudes no dia a dia. O Espiritismo ainda que só fizesse forrar o homem a dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Então, se somente isso o Espiritismo fizesse, né, do homem começar a botar em dúvida, né, a sua vida futura, pô, será que não tem vida após a morte? Né? Ele teria feito muito mais do que essas leis disciplinares, as leis, né, da Terra, porque as leis elas não transformam o homem, né, elas de alguma forma vão disciplinar, vão tentar conter alguns excessos, mas essa crença na vida futura e toda a parte que demanda, né, vai acabar vindo dessas consequências, vão transformar o homem, vão transformar a sua atitude, vão fazer mudar a sua conduta, não de uma hora para outra, mas vai começar a ter mudança, né? A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são essas que lhe dão plena autoridade. Então a doutrina espírita se pauta, né, em todos os experimentos que foram feitos, tanto por Kardec né, e vários outros médiuns ao redor do mundo, com toda a didática, toda a parte científica que eles utilizaram, né, para poder validar cientificamente todos esses conhecimentos trazidos. Então não é uma teoria que eles achavam que era assim e que daí foram botar à prova. Foram informações de vários espíritos, né, questionamentos para vários espíritos ao longo do mundo por diferentes médiums e que foram evidenciadas, né, foram cruzadas e bateram essas informações que explicaram, né, e deram essa autoridade para a doutrina.
Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos a sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Né? Então, ninguém imaginou que a gente teria esses relatos, né? Essas pessoas que desencarnaram que iriam nos descrever tantos relatos, tantas informações que vieram para a gente, né, para transformar a sociedade, transformar o mundo, na verdade. Né? Preciso é afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas sob o seu ponto de vista, sobre um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Então, foram, como eu falei, vários espíritos por diferentes médiums, né, e essas informações se cruzaram para, né, validar a informação. Se fosse só de um espírito, poderia ter esse viés, né, essa visão somente dele, que poderia estar equivocada, ou poderia ser um espírito não tão evoluído. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências. Então, se fosse só um médium, também poderia, às vezes, entender errado, ou, né, levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões, e não se passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Então, poderia entender de forma errada também. Trata-se sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médiuns disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença de outro. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui a seu mau grado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, através da reencarnação que, né, é uma das explicações da justiça divina, né? A gente consegue ver com essas descrições tão detalhadas, né? A gente consegue ver e entender que existe a reencarnação e que dessa forma é que o mundo e que as coisas são, né, são como são, e a gente aí consegue ver como Deus é soberanamente justo, né, e bom. Então a justiça de Deus é perfeita, só que você precisa entender que existe a reencarnação, que se não existisse, daí não teria como explicar isso, né? Não seria, se não existisse a reencarnação, se fosse uma vida só, Deus não teria como ser justo, né? Não com esse mundo que a gente vê por aí. É importante também considerar que todos nós trazemos desde o nascimento o sentimento instintivo da vida futura, porque antes de reencarnar o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva a vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então a gente tem um véu do esquecimento, mas conservamos algumas lembranças, né? E algumas intuições e alguns, né? São bagagens que a gente traz junto com a gente, né? Embora nomes e, né, muitas coisas de vidas passadas a gente não vai lembrar, mas esses instintos, esses sentimentos, essas, de repente, aptidões, facilidades de algumas, né, em algumas áreas da vida, de trabalho, de lazer, enfim, a gente traz junto com a gente, né? A gente vai evoluindo, né?
Independentemente do materialismo reinante do mundo, em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que cada instante está sujeita a interromper-se essa vida, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Então, o homem, por mais que se ligue à vida presente, né, qualquer importância que ele, né, se ligue a essa vida presente, ele precisa lembrar, né, o quão precária, quão frágil é a vida, né, e que pode acontecer essa interrupção, né, a qualquer momento. O que será dele após o instante fatal? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade, quando se imagina, né, que acaba tudo isso depois. Aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação que lá se achará. Como então não nos havia de se preocupar em que nos veremos, deixando este mundo uma vez que é para sempre? A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna à razão. Então, né, não é racional a gente pensar que isso acaba, né, que finalizou, né, a nossa vida com a morte. E essa ideia, né, do país estrangeiro é interessante porque quando a gente vai planejar uma viagem, né, a gente se, entre aspas, se planeja, né? A gente entende para onde vai, a gente vai arrumar mala, a gente se programa, né? E muita gente acaba não fazendo esse mesmo raciocínio, essa mesma ideia para a vida futura, né? Ao final da vida você vai fazer uma viagem, né? E ninguém não, né? Mas muitas pessoas acabam não se planejando essa viagem, né? Essa ida para o lado de lá. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e, sem querer, espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, né? Quer dizer o quê? Que a gente não vai, nossa alma não vai se misturar no universo, né? A gente não vai acabar essa vida, a gente nós continuamos sendo nós mesmos. Somente a vestimenta, a parte física, que morre, mas a nossa vida, que é a vida de espírito, que vamos ter várias outras encarnações, né? E depois vida como espírito puro, quando a gente, né, atingir uma perfeição moral. Então, né, a vida não cessa, né? Somente a do corpo. Com efeito, o que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de sumir no nada. O intercâmbio mediúnico representa outra forma de comprovação da sorte das pessoas após a morte do corpo físico. Pelas revelações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os deste mundo aos dos outros planetas. Então, né, o homem que entende que a reencarnação é um fato, né, começa a compreender melhor também essa solidariedade que vai ter entre, né, os vivos e os mortos deste mundo e de outros planetas, porque na verdade a gente vai cada vez mais entender que somos todos filhos do mesmo Pai, todos estamos para evoluir, para se ajudar, e com a evolução, né, cada vez a gente vai melhorando, vamos tendo mais felicidade, vamos tendo menos expiações, né, menos dificuldades nas nossas vidas, mas a gente precisa entender isso, né, e passar essa mensagem adiante também, né, esses conhecimentos adiante. Esses conhecimentos nos fortalecem, nos melhoram, nos fazem enxergar a vida de forma diferente. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos
acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes e a sorte que lhes está reservada conforme o bem ou mal que fizerem. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. A gente até fez um questionamento, não me lembro se foi aula passada ou algumas aulas passadas, se a morte era um medo que os alunos tinham, né? E após essa caminhada até aqui, esses estudos que tiveram, já não é mais uma preocupação, né? Então quem acredita na vida futura, na reencarnação, que somos donos do nosso próprio destino, né? Que tudo que acontece na nossa vida nós somos responsáveis, direto ou indiretamente, né? Então que não existem vítimas, né, no mundo. Na verdade, aos olhos de Deus, ninguém, né, vai sofrer à toa, né? Deus não quer que a gente sofra, na verdade. Deus quer que a gente aprenda, né? E que a gente seja tanto responsável pelos nossos méritos, né? E que a gente consiga ser protagonista da nossa vida, né? Que a gente consiga, enfim, ter mérito realmente das nossas conquistas mesmo, né? E entender que a gente não vai ganhar o mérito por conquista que a gente não fizer esforço nenhum, né? Então a gente precisa, só vai ser meritório nossos atos quando a gente realmente, né, colocar esforço, quando a gente botar em prática mesmo, né? Todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta. Então, né, essa razão não faz pela nossa razão, pelo nosso racional. Se Deus é soberanamente justo e bom, né, a bondade de Deus, né, não faz sentido existirem penas perpétuas, né, o fogo, a eternidade, né, no fogo do inferno, né, como, né, a gente já ouviu por aí, né. Então a gente já começa a entender melhor que, né, para tudo existe o perdão, logicamente que precisa ter a pena justa, né, mas quando a gente se arrepende, né, após ter passado e ter a gente conseguir pagar pelo nosso mal que a gente fez, numa situação como dessa, né, que por alguma falta que a gente pôde ter cometido, mas tudo é perdoável, né? Deus é justo, então tem que ter a justiça, mas Deus é bom, então para todo mundo que pecou, um dia será perdoado, né? Existe essa forma de reparação das nossas faltas, né? Graças a Deus. Então sempre é tempo para recomeçar, né? Sempre a gente pode, né, correr atrás do prejuízo, a gente pode se melhorar, a gente pode reparar as nossas faltas. Ó, então, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento sincero, né? E estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrar para o abismo. Então, sempre, né, Deus quer que a gente consiga compreender os nossos erros, que a gente aprenda, né? E não que a gente sofra. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não aprende, né? Não vai por bem, vai acabar indo por mal, mas constantemente ele
existe a providência divina que nos auxilia, que, enfim, temos várias chances, né, várias formas da gente poder se salvar, né? Então, a gente não está sozinho, a gente não está abandonado. Existem muitas coisas que a gente não vê, mas que acontecem e que existem, né? E que a gente precisa cada vez compreender melhor para entender esse mundo, né? E como funciona. As penas e recompensas estão necessariamente relacionadas ao uso do livre-arbítrio, uma vez que a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Então a gente tem as vidas passadas que refletem na vida de hoje, né? E juntamente com as atitudes que temos hoje vão refletir nas vidas futuras. Então é uma sequência, né? O que a gente faz lá atrás reflete na frente, o que a gente faz hoje reflete também lá para frente. Então a gente tem que entender que o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas ao longo da vida, nas situações boas, nas situações difíceis, vão gerar novas consequências. Por isso que a gente precisa cada vez nos melhorar para a gente evitar consequências ruins, né? Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade que todos aspiram não podem estar confundidos os bons e os maus, né? Então a razão e a justiça nos diz isso. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens e que outros só alcançam um esforço e perseverança, né? Não é justo a pessoa que se esforça em se melhorar e que melhora, e o outro que não se mexe também ter, né, gozar do mesmo, né, do mesmo benefício, do mesmo, né, da mesma forma. Não seria justo, né? A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa e o outro o castigo, né, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato de que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal. Então, se sofreria eternamente se você não se melhorasse, se só continuasse persistindo no mal. Mas que o sofrimento cessa com o arrependimento sincero, no caso, e a reparação. Então não adianta só se arrepender, tem que trabalhar, tem que obrar e correr atrás do prejuízo, como falei. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo, enquanto não elimina esses excessos. Então a gente pode tanto abreviar os nossos sofrimentos, se a gente, né, se a gente consegue praticar as leis de Deus e auxiliar o próximo, como a gente pode prolongar nossos sofrimentos se a gente se afasta das leis de Deus. A natureza das penas e gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em reconhecerem todas as coisas, em não sentirem nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Então, se a gente for ver quem goza da felicidade suprema, seriam os espíritos puros, né? E a categoria que vem logo abaixo, né, estariam num grau não de felicidade suprema, mas num grau de felicidade altíssimo. E cada vez que vai baixando, né, esse grau de felicidade vai baixando também.
Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram e almejam alcançá-la. Mas a aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme, né? Então, se espelham, né, nos bons espíritos que sabem para onde eles querem seguir. Tenham eles como exemplo. Sabem que deles depende o consegui-la. E para conseguirem, trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se considerarem por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Por outro lado, o sofrimento dos espíritos inferiores são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não o obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelos que o impedem de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis os que os tortura, esses espíritos inferiores. Das penas e gozos da alma após a morte, forma um homem ideia mais ou menos elevada conforme o estado da sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e se escoíma da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra a imagem e uma linguagem figurada. Ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz por isso mesmo que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atua. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos-las mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e, embora despojadas do aparato fantástico que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram mau uso das suas faculdades. Infinita é a caridade dessas consequências. Mas, em tese geral, pode-se dizer cada um é punido por aquilo em que pecou. Então, cada um é responsável, né, pelo aquilo que faz. Assim é que uns são punidos, né, ou são punidos pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros, etc. Então são várias formas, né, de punição que tem aí os espíritos inferiores. Então, né, o que a gente compreende da aula, assim, né, que só para ficar bem claro, é que somos responsáveis, né, pela nossa vida, né, pelas coisas todas que nos acontecem. Então, o que a gente fizer de bom ou de mal, toda ação gera uma reação, né? A gente já está meio calejado das outras aulas, que a gente fica batendo nessa tecla, mas cada ação é contabilizada, boa ação positivo, má ação negativo, e isso vai gerar consequências para, né, o futuro. Contabiliza o que já foi, contabiliza as ações de hoje e tudo vai contabilizando, né? Então a gente precisa cada vez acertar mais. Então como é que a gente acerta mais? A gente precisa se instruir, precisamos nos amar, precisamos seguir as leis de Deus, precisamos botar em prática, né? E aí são várias formas da gente se melhorar, né? Teve aquela alma de conhece-te a ti mesmo, né? Que é uma aula bem interessante. Seguir os conhecimentos de Santo Agostinho, que era aquele questionamento no final do dia ou em algum momento do dia do que fez, o que fez de mal, o que deixou de fazer, as faltas que acabou acontecendo, enfim, o que pôde melhorar. Então, a cada dia que você faz essa autoanálise é uma forma de você se melhorar, dentre outras várias formas de fazer. Cada um tem que achar a melhor forma para si, né?
mas a todos que estão, né, nos acompanhando pelas aulas já é um grande passo, né? Porque poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? Pensando em si, pensando né, sendo egoísta, né? Sendo buscando somente o prazer momentâneo de, né, enfim, material, mas estamos aqui reunidos, estudando e procurando nos melhorar, né? Como a gente comenta, né, nós não somos ainda perfeitos, estamos bem longe disso e procuramos, né, estar em busca disso, né? Então a gente precisa trabalhar bastante ainda e temos um longo caminho, né? Espero que tenham gostado, né? Quem puder depois, se gostou do vídeo, dá um like aí, né? Aí embaixo. Se inscreva também no site, né? Para receber as notificações. Aperta o sininho aí do lado. E para os alunos, né? Vamos agora para o nosso chat para conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre a aula. E, né, a todos uma boa semana aí e até a próxima. Um grande abraço e até mais.